Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões sobre associação de resistores. Selecionei algumas questões aqui para a gente fazer. Vamos começar então. Na primeira questão, a gente tem aqui uma questão da Universidade Federal do Alagoas. No circuito elétrico a seguir, a corrente elétrica no resistor ôhmico de resistência 1 ohm vale quanto? Esse circuito é um circuito misto. Então a gente vai primeiro olhar para essa parte aqui, né, que está mais complicada as coisas ali. A gente vai ter que chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. A gente vai dar uma olhada, como se fosse dar um zoom ali nessa região. A gente vai ter então esses três resistores aqui em série, né? Então a resistência, sabe? A resistência equivalente. Aquela associação ali em série, 3 mais 3 mais 3, né? Cada resistor tem o valor de 3. Então a resistência equivalente naquele caso ali é de 9 ohms. E aí a gente fica o quê, então? Do ponto A, a gente vai ter um resistor aqui em cima e aqui no ponto B, ó, a gente vai ter outro resistor, aqui é o ponto B. Então a gente tem um resistor aqui que vale 3 ohms e aqui em cima vale 9, né, como a gente calculou agora. A gente quer calcular a resistência equivalente entre esses dois pontos, A e B. A resistência equivalente aqui, eles dois estão associados em paralelo. Então a resistência equivalente vai ser, só limpar aqui para a gente poder fazer. A resistência equivalente aqui então vai ser 1 sobre E REC, né? Que é a resistência equivalente em paralelo, ela é dada por essa relação, vai ser mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 3. 1 sobre REC, então, vai ser igual a quem? A gente vai fazer o MMC do lado de cá, né? 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. E aí a gente vai encontrar o quê? 27 dividido por 9 vai dar 3. E 27 dividido por 3 vai dar 9. Então a gente vai somar que o numerador 9, 3 dá 12. E a gente vai ter o quê? 1 sobre REC vai ser igual a 12 por 27. Vou separar aqui para a gente não misturar as contas. E a gente vai ter o quê agora? A gente vai ter que inverter esses dois lados. A gente vai inverter essa fração e essa daqui também. Então a gente vai ter que REC vai ser igual a 27 dividido por 12. Quando a gente resolver essa divisão, a gente vai encontrar aqui o resultado. REC vai ser igual a 2,25 ohms. Então essa resistência toda aqui, esses 4 resistores ali que estão nessa região entre A e B, eles vão ter resistência equivalente então a 2,25 ohms. Então a gente vai substituir nesse circuito como um todo, de A para B, a resistência de 2,25. A gente vai acabar então com a associação em série entre o resistor de 1 ohm e o resistor equivalente que a gente calculou aqui agora, que vale 2,25. Vou limpar o quadro para a gente continuar as contas. Eu redesenhei aqui nosso circuito e ele fica dessa forma. Um resistor com 1 ohm e o outro com 2,25. A gente pode calcular a resistência equivalente aqui, ó, que é uma soma, né? A gente está com eles em série, a gente vai ter 1 mais 2,25. A gente vai encontrar, então, que a resistência equivalente entre eles é de 3,25. Para, então, a gente poder calcular a corrente elétrica desse circuito. A corrente elétrica, a gente vai usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, utilizando a DDP de 13 volts. Então, aqui a gente vai ter 13 volts. E esse R aqui é a resistência equivalente do sistema como um todo, do circuito como um todo. A gente vai ter, então, 3,25 vezes I. Quando a gente quiser achar o I, a gente vai ter que dividir, então, né? 13 por 3,25. A gente vai encontrar I igual a 4 ampere. Certo? Então, a gente tem a resposta correta como a letra D. E a gente já pode partir para a próxima questão. Rapidinho. Antes da gente ir para a próxima questão, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, venha aprender física comigo. Na segunda questão, a gente tem aqui ó, a questão do Enem de 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam, até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. A gente tem a imagem e ele pergunta assim para a gente: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então a gente completaria, né, que essa imagem quando tivesse o toque, a gente ia completar essa imagem por esse circuito aqui. A chave aqui ia fechar. Quando a gente fechar essa chave, a gente vai ter que percurso. Ó, a gente vai vir por aqui, ela divide aqui, né, nesse ponto de nó, vai passar pelo ponto A e vai se encontrar de volta aqui, vai ter que passar por aqui e vai vir por aqui. O que a gente vai ter então? Aqui a gente vai chamar de ponto C, né? E aqui ponto D.
E a gente, entre o ponto C e D, a gente vai ter uma associação em paralelo. Esses dois resistores aqui estão associados em paralelo. A gente viu na questão anterior como é que faz essa conta. A conta para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, a gente vai ter o quê? 1 sobre 4, né? Esse resistor daqui, e o somado com 1 sobre 4, que é o outro resistor aqui. Como a resposta já está em quiloohms, eu não vou considerar essa unidade de medida aqui. A gente pode seguir a conta dessa forma, tá? Não precisa se preocupar tanto com a unidade de medida, já que já está na mesma unidade de medida das alternativas. 1 sobre rec vai ser igual a 2 sobre 4. Então, a gente vai calcular, né, invertendo agora. A mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Rec vai ser igual a 4 sobre 2. Então, a gente tem que rec é igual a 2 ohms. Nesse caso, quiloohms, tá? E aí a gente vai agora utilizar esses dois resistores, no lugar deles vai ter essa resistência equivalente. A gente vai ter que fazer a associação em série com esse outro resistor aqui de baixo. Então, a associação em série a gente vai fazer agora. Vou só limpar aqui o quadro. A gente vai ter, então, um resistor que vale 2, né? Esses dois daqui em paralelo, eles valem 2, somado com o resistor aqui de baixo, que vale 4. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente aqui vai ser de 6 kΩ, certo? Então, a resistência equivalente é de 6 kΩ, letra C, certo? Vamos para a próxima questão. Na terceira questão, a gente tem uma questão da Unicamp, que diz assim para a gente. Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mais condutores na sua superfície. Desta forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente na figura abaixo. Nesta situação, a razão F, que vai ser a corrente que passa na superfície dividido pela corrente que passa no interior, entre a corrente IS, que atravessa a porção condutora na superfície, e IV, que atravessa a porção isolante no interior do material, ela vale quanto? A gente vai agora, então, resolver essa questão. Ao analisar essa imagem, nós observamos o quê? Que os dois resistores estão associados em paralelo. Na associação em paralelo, o U é constante, né? A DDP, a diferença de potencial entre eles, é constante. Então, a gente vai ter que U vai ser igual a RS vezes IS, e U também é igual a RV vezes IV. Então, a gente vai igualar essas duas equações. RS vezes IS vai ser igual a RV vezes IV. A gente pode, então, agora substituir os valores das resistências. RS é 0,2 vezes IS e RV é 100 vezes IV. A gente pode colocar uma em relação à outra, né? A gente pode passar esse 0,2 para lá dividindo, e S, então, vai ser igual a 100 vezes IV dividido por 0,2. Então, a gente pode agora substituir lá na fração, né? No F. F é igual a IS sobre IV. A gente sabe que S é esse termo todo aqui, ó. Então, eu vou apagar aqui o quadro só para a gente substituir nessa relação. Deixei aqui no canto, né, as informações para a gente não perder também. Mas a gente vai ter, então, que F vai ser igual a quem? Ó? IS é 100 vezes IV dividido por 0,2. Isso tudo está dividido por IV, certo? A gente pode transformar isso aqui dessa forma. Ó. IV sobre 1, né? A gente vai ter que fazer aquela relação orelhinha a orelhão, lá que vocês devem ter visto no ensino fundamental. Você vai multiplicar esses dois aqui de perto e esses dois aqui mais de longe. E o F, então, vai ser igual a quem? Ó? 100 vezes IV dividido por 0,2 vezes IV. A gente tem, então, que F vai ser igual a 100 dividido por 2 vezes 10 a menos 1, né? A gente pode transformar esse 0,2 em 2 vezes 10 a menos 1. A gente pode cortar agora, né? Dividir o 100 por 2. 100 dividido por 2 dá 50. A gente fica com 50 dividido por 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 a gente pode passar para um numerador e ele vai inverter, né, o sinal.
Então, ele vai ficar com 500, que vai ser 50 vezes 10, 500. E a gente fica, então, com uma letra D, uma resposta correta, certo? Vamos para a próxima questão. Na quarta questão, a gente pegou aqui uma questão da PUC do Rio de Janeiro, lá de 2018, e ela traz aqui para a gente. Um circuito com 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts, a corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em quiloohms? A gente quer saber o que então? A gente tem esse circuito aqui, eu vou desenhar ele e já volto. Fiz aqui um desenho sobre esse esquema dessa questão, e a gente vai calcular então a resistência equivalente desse primeiro pedaço aqui, ó, que é a associação em paralelo. A gente vai ter que 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, 1 sobre REC é igual a 2 sobre R. Se a gente inverter isso, né, os dois lados, a gente vai ter que REC é igual a R sobre 2. Então, a resistência desses dois resistores aqui, né, torna-se um resistor equivalente, R sobre 2. Se a gente continuar e fizer a associação em série agora, a gente vai ver que a resistência equivalente dessa associação em série vai ser R sobre 2 mais R, que é esse R daqui. A gente vai ter, então, que a resistência total do sistema é igual a 3 meios de R. Agora eu vou limpar aqui para a gente poder fazer a conta usando a lei de Ohm. Na lei de Ohm, a gente usa a relação U igual a R vezes I. A gente tem, então, que U é igual a 12, R é 3 meios de R, né? E o I é 5 vezes 10 a menos 3 ampere, certo? Que está em miliampere. Então, a gente usa o 10 a menos 3 para resolver essa questão. A gente quer encontrar o R, tá? Então, a gente vai passar, né, esse 2 para lá, ele vai multiplicando. O 3 e o 5 multiplicados, eles vão dar 15. 15 passa dividindo. Então, vai ter 24 dividido por 15 vezes 10 à terceira é igual a R. Certo? Deu um pulo, mais ou menos, porque a gente vai passar esse 10 à terceira também para o outro lado. Então, a gente vai encontrar que R vai ser igual a quanto? R vai ser 24 dividido por 15, que dá 1,6. E o 10 à terceira aqui, né? Continua. Só que essa resposta está em ohms. E a questão, ela pediu em quiloohms. A gente vai ter, então, que R vai ser igual a 1,6 vezes 10 à terceira, que a gente transformou em quilo, e aí vira quiloohms, certo? A gente tem, então, a letra D como nossa resposta correta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha deixado seu like, tenha se inscrito no canal e tenha aprendido um pouco sobre associação de resistores e como resolver essas questões para o seu vestibular. Até a próxima!